Fala pessoal, tudo bom com vocês? Sim, eu tirei a barba, tá essa coisa estranha aí, parece que eu não tenho queixo mais. É isso aí, acabou o cavanhaque, acabou aquele pelo todo, vamos nos acostumar novamente com isso, né? Lembrando que se você quiser me ajudar, é só você curtir, compartilhar, se inscrever e comentar aqui no canal. E se você quiser me ajudar mais ainda, é só você entrar no link do Apoia-se aqui na descrição do canal, beleza? Pra você que não ficou sabendo, né, presidente peruano, ele destituiu o Congresso Nacional de acordo com um artigo lá da Constituição, um artefato lá da Constituição, onde ele fechou o Congresso sobre o pretexto de que eles estavam atrapalhando reformas anticorrupção para que o país alavancasse novamente. Ou seja, parece alguma coisa parecida, tem alguma coisa de semelhante com o que está acontecendo no Brasil? Depois que esse presidente destituiu o Congresso e convocou novas eleições, o Congresso, usando uma outra artimanha da Constituição deles, que eu não sei nem se é constitucional ou não, na verdade eu nem sei o que é inconstitucional nessa história toda, eu não sei nem direito quais são os partidos que existem no Peru, quanto menos conhecer a Constituição dos caras. Eu não tenho essa pretensão, pelo amor de Deus. Mas depois que o presidente convocou essas novas eleições, o Congresso recusou isso que o presidente falou, e não só recusou, como colocou a vice-presidente no lugar. Se você for dar uma olhada, por exemplo, no Twitter lá dos peruanos, para você que entende mais ou menos espanhol, você vai conseguir entender, você vai ver que a vice-presidente, ao invés de ficar do lado do presidente, que no caso ela é vice, não é? Ela tem que estar do lado do presidente. Ela entrou junto com a chapa dele, então eles teoricamente defendem os mesmos interesses. Deveria ser assim, né? Depois que a gente viu Temer e companhia, por exemplo, com Dilma, a gente sabe que as coisas não funcionam dessa forma. Mas, assim como o Temer é chamado de traidor, essa vice-presidente também está sendo chamada de traidora, porque foi contra o presidente. O povo todo peruano saiu às ruas para demonstrar apoio ao presidente peruano, que se chama Martín Vizcarra, e a vice-presidente se chama Mercedes Araúz. Ela, em vez de ficar ao lado do presidente, ela decidiu acatar a decisão do Congresso e, inclusive, já tomou posse na presidência, estava lá fazendo juramento. Existe alguma semelhança disso com o Brasil? Eu já digo aqui de antemão que seria, assim, algo sensacional se isso acontecesse no Brasil. A gente sabe que o país só não alavanca na velocidade que a gente quer porque sabe que tem um monte de abutre lá atrapalhando o jogo. A gente, infelizmente, não tem um artefato assim na nossa Constituição, acredito eu. Tem muita gente que está pedindo aí artigo 142, mas há, sim, algumas divergências sobre esse artigo, mas a verdade é que a gente não tem algo parecido com o que existe na Constituição do Peru, porque ela já foi feita justamente para esse tipo de coisa. Essa Constituição foi feita daquele povo que acha que a solução para o excesso de democracia é mais democracia. Só que para eles democracia significa dar mais poder ao Estado, dar mais poder aos políticos. Então toda essa semelhança que nós estamos vendo, que aconteceu no Peru agora, do Congresso Nacional estar querendo atrapalhar as reformas importantes, e todo o povo peruano ao lado do presidente, que agora foi destituído, entre aspas, né? Isso não é apenas uma mera semelhança com o Brasil. Isso é o Brasil cuspido e escarrado. Na verdade, a gente pode colocar apenas uma pequena diferença. Eu acho que o marxismo cultural ele não é tão avançado no Peru quanto ele é no Brasil. O Brasil é uma referência, uma potência. Ele precisa ser dominado. Você não consegue pegar os países vizinhos, os países semelhantes, sem conseguir pegar o Brasil. Não adianta você pegar um país pequenininho como a Venezuela, por exemplo, e achar que vai dominar uma grande nação como o Brasil. Então, nós podemos não nos comparar assim em poder com os Estados Unidos, por exemplo, mas na América do Sul podemos dizer que somos uma potência. Tanto que o Bolsonaro foi o cara que encabeçou aí o acordo do Mercosul, né? Então, essa é a pequena diferença que eu vejo. O Brasil, ele tem essa questão ideológica, a esquerda é muito mais presente aqui no Brasil do que é no Peru. Então você vai, por exemplo, no Twitter lá da galera do Peru, e você vai ver que em massa as pessoas estão apoiando esse presidente e criticando a vice-presidente que decidiu acatar o que o Congresso disse. Se você for dar uma pesquisa rápida na Wikipédia, você vai ver que o partido desse presidente, tanto do presidente quanto dessa vice-presidente, é um partido considerado de centro-direita. Eu não sei exatamente o que isso significa, porque tem gente que fala que o PSDB é de centro-direita também, mas
O que tudo indica é que eles não são assim aqueles esquerdistas, até porque tem um partido comunista lá no Peru, esses ratos estão incrustados em tudo quanto é canto do mundo, pelo visto. Mas, pá, eles parecem ser alguém assim com uma economia mais liberal, entendeu? Então, nós temos aí o Congresso peruano atrapalhando as reformas anticorrupção, a mesma coisa que acontece aqui no Brasil, que todo mundo aí tá decidindo criticar o Bolsonaro, né? Meu Deus do céu, que o Bolsonaro não está conseguindo vetar as coisas quando deve vetar, e que está demorando muito, ou está indo muito rápido, e que não sei o que. Como é que o Bolsonaro vai conseguir fazer alguma coisa com um Congresso desse? Ah, mas o Congresso está usando a reforma da Previdência para sequestrar o Bolsonaro, para sequestrar o Brasil. Infelizmente, o Bolsonaro está jogando da melhor forma que ele acha que deve jogar. Naquela época, quando a reforma da Previdência ainda não havia sido nem votada, né, no caso, onde estavam tudo fazendo lenga-lenga, lenga-lenga, o povo saiu às ruas e todo mundo falou, não, queremos que vote essa porra dessa reforma da Previdência. E a reforma foi lá e foi votada. Só que enquanto a reforma não for votada de fato, a gente não pode fazer pressão por nenhuma outra coisa. Porque senão aí você não vai ter nada. Pelo menos essa é a minha opinião. Você guarda aí a sua pra você. Se quiser, coloca aqui nos comentários. Porque muito provavelmente alguém que está me assistindo pensa diferente. Mas a questão é, independente do Bolsonaro estar tomando a decisão correta ou não, e a gente só está entrando nesse impasse por causa do Congresso Nacional, por causa dos deputados que estão atrapalhando. Então o Peru teve essa artimanha, pôde fazer esse tipo de coisa, que a gente ainda não sabe se vai dar certo também, mas a verdade é que a gente não tem esse tipo de coisa. A nossa situação é um pouco mais calamitosa. E só para piorar as coisas, só para fazer mais um paralelo aqui, essa vice-presidente, que era uma pessoa que está sendo chamada de traidora pelos eleitores desse camarada aí, desse Martín Vizcarra, alguma coisa assim, ela está sendo chamada de traidora por quê? Porque provavelmente ela era considerada uma aliada. Isso está acontecendo mais ou menos agora aqui no Brasil também. A gente pode fazer um paralelo direto de duas mulheres, né? Vamos pegar aí, por exemplo, a Peppa Pig, que eu sei que vocês sabem de quem que eu tô falando, que a gente sabe que tá dando umas bandeadas aí para PSDB, João Dória, tá querendo alcançar cargos maiores de poder, não, que eu quero a prefeitura, que não sei o quê. Será que quando chegar a hora, determinadas pessoas que diziam ser aliadas do Bolsonaro vão ficar de fato ao lado do Bolsonaro? Porque estar ao lado do Bolsonaro é estar ao lado do povo, porque o povo está com o Bolsonaro, assim como acontece no Peru. O apoio está sendo em massa por esse camarada aí que foi destituído pelo Congresso Nacional lá do Peru. E aqui no Brasil, como é que vai ser? Como é que vai ser a coerência, por exemplo, de uma Carla Zambelli da vida que apoia, assim, inimaginavelmente o presidente Bolsonaro, mas a gente vê ela tão fraca, assim, nas ideias dela, que me leva a crer que talvez ela seja bandeada para outro lado também. Ela já andou falando mal do Olavo de Carvalho, todo mundo sabe que o Olavo de Carvalho ajudou bastante ela, a Carla Zambelli. E a Joyce Hasselmann, será que ela vai ficar ao lado do Bolsonaro? Ela fica lá nos afagos lá com Davi Alcolumbre, Rodrigo Maia, não, mas isso é porque tem que ter governabilidade, a gente tem que agradar esses caras que não sei o que. Será mesmo? Será que não tá fazendo um pouquinho demais? Então o Brasil, ele infelizmente não tem esse artefato que existiu no Peru. Será que no Peru vai dar certo? Nem no Peru, mesmo fazendo isso, a gente não sabe se as coisas vão dar certo lá. Imagina as coisas do jeito que estão com o Bolsonaro agora. Esse vídeo aqui é para mostrar o apoio que nós temos que dar às decisões acertadas do Bolsonaro, e caso ele tome alguma decisão que a gente não concorde, a gente puxa a orelha dele, bate no pé, mas nunca vir com esse papinho, não, que agora eu não apoio mais o Bolsonaro, agora não tem mais apoio, não, que agora ele me decepcionou. Meu amigo, se não for o Bolsonaro, olha a luta que a gente teve para colocar o Bolsonaro no poder. Se não for o Bolsonaro, vai ser quem? Olha a quantidade de abutre que já mudou de lado, que tá doido para pegar essa carniça. Não dá nem mais para contar direito, daqui a pouco não vai mais nem dar mais para contar nos dedos da mão a quantidade de traidores notórios aí do presidente Bolsonaro. Figuras carimbadas aí, outras aí que estão aí na pontinha, ó, arrumando um motivo
Porque ninguém quer sair de errado, né? Todo mundo quer ter um motivo. Não, eu mudei de lado por causa disso. Então as pessoas estão esperando uma coisinha só pra começar a falar merda. Tipo um Danilo Gentili da vida. Não, porque tinham muitos maves me perseguindo e que não sei o que. É por isso que agora eu falo mal dos bolsominions. Enquanto isso, o adversário do Bolsonaro era o cara que queria regular a mídia. Tava lá o Lula esbravejando, o Haddad falando que vai ter a regulagem da mídia mesmo, mas ele acha que é uma boa ideia ficar atacando os eleitores do Bolsonaro, ficar atacando as decisões do Bolsonaro. Quer dizer, é de uma estupidez assim absurda. Qualquer semelhança do Brasil com o Peru não é mera coincidência. Esse tipo de plano de poder acontece no mundo todo. A diferença é como a gente lida com isso. A gente tem alguns pequenos detalhes diferentes aí, a Constituição do Peru parece ser um pouco mais permissiva, a nossa é péssima, é horrível. Então é um comentário que eu estava ouvindo esses dias, eu não lembro onde que foi agora. Por que ninguém fala em fazer uma nova Constituição? Eu vou te dizer por quê. Porque a gente é pautado pela esquerda. A esquerda decide o que é algo horrível e o que é algo bom. Você falar que quer uma nova Constituição vai ser seguido com certeza de algum grito do tipo: então você é um ditador, então você é um antidemocrata, então você é não sei o que, então você é fascista. E daí você fica ali quietinho, ó. Isso se chama espiral do silêncio. Eles vão te atacar, até que você pare de falar sobre isso. Mas será que não seria realmente a melhor decisão a gente fazer uma nova Constituição? Será que o Peru vai conseguir se ajeitar depois dessa medida? Será que essa não foi realmente a coisa que vai salvar o Peru? A gente não tem como saber em pouco tempo, né? Isso vai ser coisa que vai refletir durante os próximos anos. Mas e o Brasil? A reforma da Previdência está andando aí a passos lentos, passos curtos. Por quê? Por que a reforma da Previdência demora tanto para ser votada e projetos de poder que aumentam o dinheiro de políticos e partidos são votados assim na calada da noite? A resposta é muito óbvia, eu estou dizendo óbvio aqui para vocês. É porque tem um monte de canalha lá. E como é que você luta contra esse monte de canalha? Se agora até a própria direita está divergindo do que deve fazer. A gente está com a galera que, não, eu não estou mais gostando das atitudes do Bolsonaro, e tem aquela galera que ainda está tentando. As palavras do Olavo de Carvalho nunca foram mais verdadeiras. A direita precisa de uma militância organizada para ontem. Por esse vídeo é isso, meus amigos. Se vocês gostaram, curtem, comentem, compartilhem. Não se esqueçam de visitar os links aqui na descrição do meu Apoia-se e do meu Twitter, beleza? Eu fico por aqui, vocês fiquem com Deus e até o próximo vídeo.